Não estamos ao vivo, eu sou o Thiago Cinéfilo e você já se perguntou qual é a melhor cena de perseguição no terror? Who gives a fuck about movies? Aproveitando que Pânico 7 ainda está em cartaz dos cinemas e a franquia tem cenas de perseguição muito emblemáticas, eu resolvi trazer aqui o meu top 15 com algumas menções honrosas ali de cenas de perseguição do terror, as famosas chase scenes. Importante dizer que essa lista é estritamente pessoal, tá, gente? Então, se você tiver alguma cena de perseguição que não foi citada aqui, pode deixar nos comentários. Eu tentei dar uma variada aqui nessa lista porque ela vai ser com certeza aí dominada pelos slashers, né? Afinal, as melhores cenas de perseguição do terror são quando assassinos estão perseguindo ali as suas vítimas. Então tentei dar uma diversificada aqui no meu top 15, também misturando filmes antigos e filmes mais novos também. Também não repeti franquias, tá? Algumas vão ser citadas aqui, em outras eu vou citar algumas cenas ali dentro de outra franquia, mas na minha lista oficial não repeti as franquias, porque a franquia Pânico, por exemplo, tem várias cenas incríveis, então vai ficar muito monótono nessa lista, então vamos lá. Em 15º lugar, a perseguição no metrô em um lobisomem americano em Londres. Hello? É uma cena muito curta, o cara ali com a maleta começa a ouvir alguma coisa estranha, esquisita, o metrô vazio ali, apenas ele, e ele começa a correr ali pelos corredores do belíssimo metrô de Londres, até que ele dá de cara ali com escadas rolantes, os papéis caem ali da maleta e termina naquele plano incrível em cima da escada rolante, com a gente vendo ele em total desespero e o lobisomem se aproximando. Enfim, um clássico das cenas de perseguição. Em 14º lugar, o filme ali que seja o mais recente dessa lista, porque ele saiu no ano passado, mas é a perseguição do Hurt Eyes ali ao não casal Ellie e Jay no Cine Drive-In. É muito foda porque eles saem ali da delegacia totalmente desesperados e correm até o Cine Drive-In, né? Tá sendo exibido ali Jejum de Amor, um clássico ali de 1940, e eles entram numa van onde eles encontram um casal, e esse casal tá ali super chapado e fazendo amor, até que o Hurt Eyes fica espreitando ali o lugar, encontra eles, né? Encontra o casal, enquanto tá acontecendo ali tudo, eles têm uma espécie de DR barra expressando os seus sentimentos. O casal é brutalmente assassinado, né? E o não casal sai dali combinando uma correria absurda, até que um dos assassinos é morto, mas eu não vou falar mais nada e vou deixar que você assista Hurt Eyes. Acredito que o filme ainda está disponível até na Netflix. Em 13º lugar, vamos a um clássico de 1980, Prom Night, ou A Morte Convida para Dançar na Perseguição da Wendy. Hey, have you got any mascara? A Wendy tá ali no banheiro retocando a maquiagem no baile, até que ela começa a ser perseguida pelo assassino. E tudo é muito bonito porque ela sai de um lugar no corredor ali vermelho, ela tá de vestido vermelho também, correndo, desesperada, o machado quase pega nela, ela desvia. É tudo esteticamente muito interessante, né? A música do baile tocando ao fundo e ninguém ouvindo ela gritar. Ela volta pro banheiro, a maquiagem tá totalmente desbotada na cara dela, né? Enfim, um clássico aí das cenas de perseguição. O interessante é que o remake também tem uma cena de perseguição muito bacana com a personagem Lisa, que foi baseada nessa mesma cena aí da Wendy do filme original. Em 12º lugar, a zoeira com a Cindy em Todo Mundo em Pânico. É interessante porque a cena começa com a Cindy tentando adivinhar primeiramente quem é o Ghostface, né? Uma cena muito engraçada, e aí ela parte para a escada correndo dele, começa a jogar tudo, joga uma bicicleta, joga a própria avó, joga um piano, enfim, a cara de desespero do Ghostface é muito emblemática, até a cena culminar ali com o Duffy chegando ali com a máscara do Ghostface. Enfim, uma cena clássica, uma das cenas mais engraçadas da franquia Todo Mundo em Pânico. Em 11º, um filme que eu gosto demais, que é Pânico na Floresta, com a Jessie, a Carly e o Scott tentando se equilibrar ali nas árvores para fugir da família maluca. Os personagens entram numa espécie de casa da árvore ali, né, onde eles vão subir numa torre e vão ligar para alguém, só que os degenerados ali, né, a família ali degenerada, percebe que eles estão lá em cima e começam a queimar o lugar. O Scott sugere ali que eles pulem até umas árvores, que ela vai amortecer a queda deles, e eles pulam e eles têm que andar por cima das árvores, e a todo momento eles ficam tentando fugir, até infelizmente culminar na morte ali trágica de um deles,
mas é uma cena muito agoniante. Abrindo nosso top 10, vamos de clássico, vamos de Danny escapando de Jack Torrance em O Iluminado, ali no labirinto de gelo. O filme já estava muito tenso ali, então o Kubrick vai para uma tensão final, colocando o Danny correndo no labirinto, onde ele tenta escapar do Jack Torrance, que vê as pegadas dele, né? O Danny, muito inteligente, começa a confundir o Jack com as pegadas, e o ator, né, o Jack Nicholson, começa a interpretar ali, gritar, ficar totalmente maluco. Não sei se pelos bastidores de O Iluminado, acho que também isso, mas enfim, uma cena muito emblemática que culmina ali, né, na morte do Jack Torrance congelado. Enfim, merece o nosso top 10. Em nono lugar, um filme que eu gosto demais, que é a Jodie correndo ali na escola em Medo em Cherry Falls. A Jodie, ela segue o padrão básico ali, né, de encontrar ali um conhecido, um namorado, um amigo morto ali no armário, e ela sai correndo. Eu gosto muito dessa cena porque ela é toda crua, né, ela não é nada estilizada, assim. A gente vê realmente que ela está correndo mesmo, que o assassino atrás com aquele visual super nada usual, né, o assassino de Cherry Falls correndo atrás dela, até que ele pega ela e bate ela no armário, a cabeça dela, leva ela até um laboratório. Ela acorda lá, né? Ela sobe em cima de um armário, não sei como, e começa a jogar tubos de ensaio no assassino. Fica até uma coisa meio cômica, porque começa a tocar uma música meio que nada a ver com a cena, é muito engraçado. E no final ela atinge ele com um tubarão meio animatrônico ali, jogando e atingindo o assassino até encontrar o pai dela, que é um policial. Enfim, uma cena que mistura ali loucura e também tensão. Em oitavo lugar, outro filme ali que eu gosto demais, que é a Paige correndo ali do Vincent em A Casa de Cera. Quem me conhece sabe que eu adoro A Casa de Cera de 2005, né, o remake, e ver a Paige ali, né, a Paris Hilton correndo ali no ferro velho até ser atingida, né, por um cano pelo Vincent e morrer, é muito emblemático, né? O interessante é que essa morte, né, essa perseguição, ela vai além das câmeras, porque as pessoas foram ao cinema na época, ver a Paris Hilton morrer num filme de terror, né? Essa bilheteria aí de Casa de Cera foi muito também por causa disso. Então, isso foi muito interessante na época e uma perseguição realmente muito emblemática, porque a Paris Hilton tá entregando tudo ali. Em sétimo lugar, um filme também recente, o filme que saiu ali no auge da pandemia, né? Que é a cena ali da Parker e a Miri correndo em Sick, Isolamento Mortal. Segue ali a mesma estrutura ali de cenas de perseguição, só que essa cena ela é muito boa porque elas são várias camadas, né? A gente vê o peguete ali da Parker morrendo na frente dela, ela e a Miri tentam sair com o carro, não conseguem, voltam para casa. Quando elas retornam para casa, elas sobem até um local lá em cima, a Miri cai de lá e a Parker acha que a Miri morreu, aí a Parker luta com o assassino ali na cozinha, numa cena longuíssima, ela consegue ferir o assassino, mas ela também leva um ferimento, e aí ela corre, e ela consegue até achar que matou o assassino, né? Mas ela vê que outra pessoa chega, um outro assassino chega, um segundo assassino chega lá, e ela começa a correr até um lago, e ela pega uma jangada, atravessa até a casa do vizinho nessa jangada, mas antes disso, o assassino consegue nadar até ela e perfurar ela, né? E vai furando ela assim, com a faca, né, através da jangada. Ela pula, nada até a casa do vizinho, pede ajuda, o vizinho morre também, e ela volta pela mesma jangada até o outro lado. Enfim, é uma cena longuíssima, né, até ela encontrar o carro ali na estrada, achando que ajuda, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui para você assistir Sick, que é um filme bem legal, inclusive roteirizado pelo Kevin Williamson, que é o diretor e roteirista de Pânico 7. Em sexto lugar, a gente já começa aqui com alguns clássicos, né, a gente pode dizer assim, de cenas de perseguição, que essa vem diretamente de lenda urbana, né? Que é a Sasha correndo ali no estúdio de rádio. Essa cena até poderia estar em um lugar melhor, mas eu não acho a Sasha uma personagem assim tão importante para a história de lenda urbana, então por isso que ela tá mais em sexto lugar aqui na lista, mas é uma cena muito emblemática, uma das melhores cenas de perseguição, né? A Sasha
correndo ali de salto com o vestido, né? A Tara Reid entregando tudo, ela desviando ali do machado do assassino, né? Ao mesmo tempo que as pessoas começam a ouvir ela no rádio, porque ela estava fazendo um programa de rádio até ser perseguida. Ela luta com o assassino ali na escada, ela entra no elevador em busca de ajuda também, ela pede socorro ali pelo rádio, até que a Natalie chega lá e apenas observa ela sendo assassinada. Enfim, uma das grandes cenas de perseguição aí do terror. E chegamos ao top 5 e em quinto lugar um filme não muito conhecido, mas que eu gosto demais, que é a Billy correndo ali dos seus perseguidores em Testemunha Muda. Testemunha Muda tem uma das cenas mais emblemáticas de perseguição da história, porque é uma sequência que dura ali entre 20 a 30 minutos. Infelizmente é um filme pouco conhecido, né? A gente acompanha ali a Billy, que ela está num estúdio de filmagem, né? Ela é uma maquiadora, e ela acaba sendo esquecida ali no estúdio pelas pessoas por um problema ali de comunicação, né? O nome do filme é Testemunha Muda, porque a personagem protagonista é muda, ela consegue entender algumas coisas das pessoas, lê os lábios, enfim, mas ela não fala nada. E eles estão gravando ali um filme na Rússia, então ao mesmo tempo tem a barreira da linguagem, né? E tem a barreira também da língua, né? Entre ela e as pessoas. E aí ela testemunha um filme snuff sendo gravado, e aí ela começa a ser perseguida por essas pessoas, né, ali nos estúdios. E é interessante que ela começa a correr pelos estúdios, passa por vários cenários, as luzes se acendem, enfim. Tem uma cena emblemática no corredor, que usa muito campo ali de profundidade, ao mesmo tempo em que ela começa a correr, ela começa a se esgueirar nos lugares, em elevadores, e não é só um perseguidor, né, são vários, são 2 a 3 perseguidores ali indo atrás dela, e é muito interessante porque é uma cena que causa muita tensão ali, emulando, claro, os clássicos filmes do De Palma. Em quarto lugar, a gente vai para a franquia Halloween. A franquia Halloween tem cenas de perseguição muito emblemáticas, né? No Halloween 4 tem uma cena do telhado ali, que é muito interessante. No Halloween 5 tem uma cena que chega a ser quase comicamente engraçada, né? Que é o Michael Myers perseguindo uma mulher com um carro, né? E no Halloween H20 a gente tem o John e a Molly ali tentando fugir, né? O Josh Hartnett e a Michelle Williams tentando fugir do Michael, ali numa perseguição super emblemática também da franquia. Mas em quarto lugar a gente vai ter aqui uma das cenas que originou aquela coisa da vítima correr desesperada e o assassino ir devagar até ela, que é a Laurie fugindo no hospital do Michael em Halloween 2. Halloween 2 é um dos meus filmes favoritos aí da franquia, né? Ele ainda tem um roteiro ali do John Carpenter e da Deborah Hill, ainda é produzido por eles, mas o diretor é outro, que eu não me recordo o nome agora. Mas essa cena é muito emblemática, né? Começa ali com o Michael matando uma enfermeira, só com bisturi, levantando ela, erguendo ela, demonstrando ali toda a sua força meio que sobre-humana. E ele vai perseguindo a Laurie vai no corredor, né? Não tem ninguém naquele hospital, né? Algo que rendeu na época algumas críticas em relação a isso, mas ao mesmo tempo é justificado, né? As pessoas estão meio comemorando a morte do Michael Myers. E aí o Michael Myers vai andando, percorrendo, descendo a escada devagar, tentando entrar no elevador de forma devagar, até combinar a Laurie ali saindo do hospital. Mas é tão emblemático o desespero da Laurie tentando abrir portas, indo para um lugar que ela não conhece, né? Naquele hospital ali, para se salvar do Michael Myers, que está disposto a matá-la. E chegamos ao top 3, e é claro que a franquia Pânico ela não poderia ficar de fora aqui da nossa lista, tá bom? Escolhi apenas uma cena, né, como eu falei, uma por franquia. Na franquia a gente tem algumas cenas emblemáticas, como a primeira, né, que é a da Casey ali sendo perseguida pelo Ghostface. Temos também a da Sidney ali no primeiro filme sendo perseguida pelo Ghostface. No segundo tem a cena da Cici, que foi até parodiada em Todo Mundo em Pânico, que tá aqui nessa lista. Mas a cena que eu escolhi pra cá, né, pra ser esse terceiro lugar, é uma cena de uma personagem, né, que já fez outras cenas de perseguição, a gente pode dizer assim, né, em Pânico 4 e em Pânico 6, que nada mais nada menos que a personagem que interagiu com todos os Ghostfaces, que é ela, Gayle Wallace e Dewey, ali no estúdio de som em Pânico 2. É uma cena que começa muito despretensiosa, né? Os dois ali meio que se pegando, até que eles ouvem um barulho estranho e o Ghostface aparece. Eles se separam, né? O Ghostface acaba separando os dois ali,
E, cara, é muito interessante ver a Gale se esgueirando ali entre as colunas, entre o som, entre as portas. Como é um estúdio de som, tem todo o isolamento acústico ali que o Ghostface não consegue ouvir, então é tudo muito visual. Até culminar ali no Dewey sendo feito de peneira mais uma vez ali pelo Ghostface e a Gale gritando de desespero. Enfim, Pânico 2 é um filmaço, adoro, e essa cena com certeza é muito emblemática. Em segundo lugar, a gente vai para Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e não teria como ser outra perseguição, um clássico do cinema de terror, do cinema slasher, que é Ellen Shivers em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Outra cena da franquia poderia ter entrado aqui, né? Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, com a Carla ali correndo pelos telhados de vidro, é muito emblemática e quase também entrou nessa lista, mas não tem como. A Ellen Shivers correndo é emblemático, né? Tudo começa ali no concurso, dela vendo o namorado dela ali morrer, ela desesperada, gritando, e aí logo depois ela, com um policial ali, né, no carro tentando convencer ele de que o assassino, o pescador, é real. Ela sai do carro, corre pelas ruas escuras ali até a loja dos pais dela, né? Ela vê a irmã abrindo a porta, a irmã, a Lisa, bundona, não acredita muito nela, mas abre a porta e o assassino vai lá, mata a irmã, ela ouve a irmã morrendo, ela tenta ligar para a polícia, logo depois ela vê o corpo da irmã, né, a irmã morta, ela pula de um prédio para tentar se salvar, e é muito emblemático porque ela vê os fogos, né, do 4 de julho, ela vê o desfile ali, e há uma esperança de que ela vai se salvar, mas ela acaba morrendo ali num beco escuro, sem dúvida uma das mortes, eu acho que todos concordam, mais injustas ali da franquia, porque ela luta muito com o assassino, uma das mortes mais injustas aí do cinema de terror, Justice for Ellen. E antes do primeiro lugar, vamos aqui a algumas menções honrosas, né, que a Ginny ali em Sexta-feira 13, parte 2, ela correndo ali pela casa, perdendo também um namoradinho dela, indo até o carro, depois voltando, enfim, uma cena bem longa. A Trish em Sexta-feira 13, o capítulo final, né, uma franquia que não entrou aqui na minha lista, tá, já adianto, mas que tem algumas chase scenes muito interessantes. Nessa cena da Trish, inclusive, ela joga uma TV em cima da cabeça do Jason, que é absurda. E a cena do metrô ali em Maniac, quase 10 minutos de muita tensão ali, de uma perseguição absurda, até culminar ali, infelizmente, em tragédia. E o primeiro lugar não tinha como ser diferente, uma cena super emblemática, acredito que seja uma das primeiras chase scenes do terror, né, uma das cenas mais emblemáticas do terror em si, que é Sally Hardest fugindo do Leatherface em Um Massacre da Serra Elétrica. Enfim, um clássico, né? A gente vê ali a cena do jantar acontecendo, Tobe Hooper aproximando a câmera da cara ali de Sally Hardest, né? Até no olho, até dá pra ver todas as feições ali da atriz. E aí ela começa a correr pela casa, ela pula a janela, quebra o vidro e ela se corta inteira, desesperada, e sai correndo. O Leatherface atrás dela, o irmão também maluco ali do Leatherface também atrás dela, cortando ela, até que ela encontra um caminhão que acaba matando esse irmão, né? Ela pede ajuda ao cara do caminhão, o cara do caminhão tenta ajudar ela, mas o Leatherface também vai atrás e os dois começam a correr. É uma coisa emblemática, ao mesmo tempo fica também um pouco cômica, né, de se assistir hoje, bem interessante. O Leatherface se corta sozinho também, e até que ela pede ajuda ali na caminhonete, né, chorando, e rende a emblemática cena dela fugindo e o Leatherface dançando ali com sua serra no final de Um Massacre da Serra Elétrica. Aliás, também o remake tem uma cena muito legal da Erin, né, correndo ali também pelo matadouro, entrando dentro de carnes, enfim, se escondendo, se esgueirando. Mas como eu falei, apenas uma por franquia, a mais clássica ganhou aqui, Sally Hardest, enfim, uma cena incrível de perseguição. E é isso, gente. Tem alguma cena que eu não citei aqui de perseguição que você curte, né? Tem alguma chase scene que você acha excelente, que você acha que faltou aqui no meu top 15 e nas minhas menções honrosas? Deixa nos comentários, tá bom? Não esquece de seguir também o Eu Não Acredito em Nada nas redes sociais. Temos vídeos aqui no canal de segunda a quinta. Deixa o like, ativa o lembrete, assina o canal, tudo aquilo que você já sabe, tá certo? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.